Olá, bem-vindos ao Lado a Lado Cast. Eu sou Andressa Simonini, sou diretora de conteúdo da Pais e Filhos, sou fundadora do juntosnasaude.com.br e hoje eu tô aqui com uma convidada que é a Eloá Brabo. Ela é médica oncologista e ela vai trazer um dado importante pra gente falar, que você comentou aqui, né? A cada 10 pessoas, pacientes, 4 são evitáveis. É isso? Isso. Então, em cada 10 casos de câncer, 4 poderiam ser evitáveis. Então, a gente tem algumas medidas já conhecidas e sabidas e bem divulgadas por diversas sociedades que evitam ou diminuem o aparecimento de câncer. Então, acho que a gente tem 2 grandes vilões nesse cenário. O primeiro é o tabagismo, que a gente precisa realmente combater veementemente. Fumar causa diversos males à saúde e causa câncer de pulmão, de boca, de esôfago, de diversos órgãos. Então, políticas públicas de controle do tabagismo são muito importantes para diminuir o número de casos de câncer. O segundo grande vilão é a obesidade. A gente precisa ter um olhar para o paciente obeso. Ele tem um risco maior de diversos tipos de câncer, como mama, cólon. E a gente precisa olhar para as nossas crianças, que cada vez mais as medidas de obesidade infantil estão maiores. Então, esse é um vilão, e é um vilão considerado evitável se a gente conseguir tratar. E por muito tempo, até fazendo uma pausa para a gente falar um pouco, a obesidade, ela entrava apenas como aparência, não se identificava que era uma doença. Inclusive, a gente tem dado de que a cirurgia bariátrica, os pacientes obesos que fizeram a cirurgia, diminuíram o risco a longo prazo de desenvolver câncer. Quer dizer, que é um fator de risco, isso é conhecido. A gente só precisa falar mais, ter mais atividade. Me preocupam muito as crianças que são só com a cara numa tela, que não brincam na rua, não jogam queimado, não sabem o que é. Você acha que a sociedade já tem essa noção? Porque foi se falado mais que obesidade, ela é uma influenciadora não só do câncer como outras doenças, mas que é uma doença que precisa ser olhada com com várias diretrizes. Você acha que a sociedade ela tá mais ciente disso? Bom, espero que sim, né? Porque eu acho que é mais fácil você combater o tabagismo, né? Você proíbe o cigarro em diversos lugares, mas eu acho a obesidade, sob esse aspecto, um pouco mais difícil. O tabagista tem diversas campanhas para te ajudar a deixar de fumar. Eu acho, é tão difícil quanto o obeso, para você deixar de ser obeso, não é uma tarefa fácil. Então, acho que porque não é só falar assim, pare de comer. Exatamente, não é muito complexo. Mas a gente aqui está falando de câncer, então esses seriam os 2 grandes vilões para a gente diminuir o risco de ter câncer. Outro vilão é o álcool. A gente deve beber com moderação, ou beber o mínimo possível. O excesso do álcool, o álcool também, os metabólitos do álcool são carcinógenos. Então, beber com moderação. A gente tem uma preocupação com o adolescente, está bebendo muito, não só aqui, em vários países. Esse número, isso foi um assunto relativamente... a gente sabe que o álcool é um causador, mas como que está hoje, para entrar um pouco nisso? Tem diminuído, tem aumentado? A gente já se falou no passado que vinha uma geração mais consciente com saúde. Assim, eu confesso que eu não estudo esse tema, não sei te dizer o que tem. Agora, assustador é você ir numa festa de formatura de um ensino médio e você tem um posto médico para atender os adolescentes em coma alcoólico. Então, assim, isso é bem frequente, senão não teria que ter esse posto médico dentro de uma festa dessa. Então, assim, a gente precisa olhar e estar atento, como pai, como educador, como cidadão, o que as nossas crianças e adolescentes estão bebendo, e beber pouco, porque o álcool também é um fator de risco. Com certeza. O que mais? A gente tem uma coisa conhecida, a exposição ao sol. A gente tem que se proteger do sol, a gente tem que usar filtro, usar roupa
com radiação UV. Eu já fico feliz de ver muito na rua, muito motoboy que passa o dia inteiro em cima daquela motocicleta trabalhando. Eu vejo cada vez mais eles usando a blusa de proteção UV, porque eles estão expostos, eles vão pegar aquela radiação e sol o dia inteiro. Então, assim, a exposição à radiação UVA e UVB aumentam o risco de câncer de pele. E a gente também é preocupação para as crianças. Uma outra coisa que, no caso, ajuda, protege, quem se exercita mais tem menos risco do que quem não se exercita. Então, fazer atividade física, isso está recomendado pela Organização Mundial de Saúde, isso diminui o risco de ter câncer. A questão é como a gente é muito bonito no papel, o difícil é você colocar na prática, na vida corrida, no dia a dia. Muitas pessoas que têm distâncias longas do trabalho. Uma coisa que a gente falou na sala, às vezes a gente fala certas coisas, fica parecendo que você é poliana dentro da realidade daquela pessoa. Isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar oferecer oportunidade para que essa pessoa consiga fazer atividade, nem que seja subir as escadas no seu trabalho. A atividade física, então, é importante. Uma outra coisa também fundamental é que a gente tome as vacinas que a gente precisa tomar. As vacinas estão disponíveis na rede, elas estão com acesso, e eu dou aula e convivo na universidade com muito aluno, e você pergunta quantos tomaram vacina para HPV, por exemplo, que é um vírus sabidamente oncogênico, que causa câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de ânus, câncer de pênis, e não é 100%, e a vacina estava disponível na faixa etária deles. Então, como que a gente vai conscientizar a população para tomar a vacina de hepatite B, a vacina de HPV, que isso diminui o risco de ter câncer? A vacina de hepatite B, quando a hepatite B se desenvolve, ela pode levar ao aparecimento de um câncer de fígado. Então, você vai diminuir a incidência desse câncer se você vacinar as pessoas. Então, a gente precisa estar mais atento a isso. E parece também assim, todo mundo pede uma vacina com câncer. E o dia que tiver uma vacina contra o câncer já existe. Só que fica em pauta sempre algo novo. Então, recentemente, eu tenho visto muito sobre o câncer de pulmão. E aí, até assim, todo mundo pedindo, e quando vê uma notícia, eu que sou jornalista, escuto do outro lado falando, nossa, que bênção, nossa, que bom que estão chegando a uma resolução. Só que aí, quando vem a vacina, como que isso não consegue ser implementado como a da HPV? Para o pulmão, a gente ainda não tem vacina. Não, mas assim, existe essa o câncer conversa. de colo de útero é uma mazela, é uma doença sabidamente evitável. Exato. Né? E foi descrito o Papa Nicolau no século passado. Passou a ser implementado em 1943, na década de 40 do século passado. E eu ainda estou lá atendendo no SUS e recebendo moças de 26 anos com doença incurável e que vão morrer de câncer de colo de útero. Então, isso é de partir o coração, porque é uma doença evitável por duas maneiras. A vacina, que é uma prevenção primária, e o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que é o diagnóstico precoce ou o rastreio. Então, assim, é muito importante, assim, eu acho que talvez a gente precisasse mais campanha nas escolas mesmo, orientar a criança, orientar os pais, porque preciso que se fale mais de vacina, é muito importante. E das que já tem, né? Não daquelas e das que já tem, que a gente nem sabe se vão existir. Porque aí depois chega mais uma e não toma a vacina, mas fica se pensando que poderia ter algo. Então a discussão fica muito nessa parte. Eu penso isso, né? E agora com essa nova política nacional do controle e combate do câncer, como você enxerga se implementado a possibilidade justamente dessa prevenção? Você acha que isso pode amplificar para outras regiões? A gente espera que sim, né? A lei é muito boa, né? Todas as diretrizes, todos os artigos, mas é óbvio que a situação, a implantação ou fazer com que ela seja cumprida é muito complexo e difícil. A gente tem um país continental, um país heterogêneo, a gente tem municípios que para a pessoa chegar naquela assistência, ela vai andar 400 quilômetros. Então, assim, o Brasil
não é para amador. Não. Definitivamente. Então, a gente vai ter... Tem algum lugar no mundo que você acha assim que é exemplo? Um lugar no mundo que é exemplo disso? Eu gosto de ver os dados do Instituto Nacional de Câncer do Canadá, porque o americano tem aquela coisa muito mais alarmista. E o Canadá tem uma medicina pública. Então, é bem interessante e funciona. E eles são muito conscienciosos em relação a isso. Mas, continuando ainda com as medidas que a gente pode fazer para evitar, é cuidado na reposição hormonal. A gente não pode sair repondo hormônio indiscriminadamente e sem indicação. A Sociedade de Endócrino está fazendo uma campanha grande com relação a isso, porque a reposição hormonal aumenta o risco de câncer. Então, o hormônio pode ser reposto, sim, com indicação e supervisão médica. Isso é preciso que seja um alerta, porque a gente ouve cada vez mais reposições indiscriminadas. E esse foi um assunto muito debatido nos últimos tempos, tanto que a Anvisa tinha proibido, né, a inserir a reposição hormonal com chip, enfim. E eu vi um debate muito grande de médicos a favor e contra, justamente porque o que aconteceu? Eu acho que saiu do controle do que realmente era benefício e necessidade de reposição hormonal, certo? Isso, o Congresso de Endócrino, o Endo Rio, no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, eu dei uma aula de prevenção de câncer, coincidência, e a aula seguinte foi reposição. Discutindo esse uso indiscriminado, quer dizer, é uma coisa que preocupa os médicos, isso é real e cada vez mais frequente. A gente vê, eu vejo, fico assustada, mulheres repondo testosterona. Minha testosterona está baixa. Que bom, você é mulher. Se tivesse alta, você era homem. Então, por que você vai repor testosterona numa mulher? Então, eu vejo isso como se fosse uma necessidade absoluta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a reposição. Por último, algumas dicas que a gente deve levantar a suspeita, que se você tem uma família que tem vários casos de câncer, pai, mãe, tios, filho, irmãos, parentes de primeiro grau com câncer, isso tem que despertar uma suspeita, porque é raro, mas acontecem síndromes de predisposição ao câncer. Então, isso é um sinal de alerta, você conhecer a sua história familiar. Porque isso pode fazer com que, caso você seja um indivíduo num risco diferente do que o risco da população padrão, que você tenha um rastreio e uma pesquisa diferenciados. Então, desconfiar quando tiverem muitos casos naquela família. E, por último, acho que um grande vilão que vem surgindo em termos de aumentar o risco de câncer é que, apesar da gente ter, o Brasil principalmente, a gente tem políticas fortes contra o tabagismo, mas o problema é que você não pode botar nenhum tipo de fumaça no seu pulmão. Qualquer uma delas vai ser maléfica. Então, a gente tem um consumo indiscriminado de vape. Eu moro no Rio de Janeiro, em alguns bairros à noite, os garotos que vendiam antigamente bala numa caixinha de madeira vêm vendendo cigarro. Você escolhe a cor, o cheiro, o gosto, e é tudo vape. E tudo isso faz mal ao pulmão, isso faz você ser exposto a uma quantidade de nicotina absurda. Então, nenhuma fumaça para dentro do pulmão. E já temos que conviver com a fumaça que a gente não tem como controlar, né? O cigarro você pode não fumar, mas a poluição do ar é comprovadamente um carcinógeno. Os dados de 2020, foi feito um levantamento das partículas de poluição em suspensão no mundo inteiro e comparou com a incidência de câncer de pulmão. As áreas que tinham maior incidência eram as áreas com mais partículas em suspensão. Então, e foi provado, ano passado, foi publicada numa revista de super prestígio, como que a poluição do ar induz o câncer de pulmão em não fumantes. Então, assim, é mais um vilão. E o que contribui para a poluição? É o gás que se joga na atmosfera, é a combustão de
de motor a diesel. Então, tudo o que se fala tem um aquecimento. A gente conversou também no Mundial de Pulmão, no Congresso, sobre guerras com destruição de prédios, que joga isso na atmosfera, um monte de partículas que não eram para estar ali. Então, a gente tem eventos climáticos, mais calor, mais chuva, que acabam levando a um desbalanço, vamos dizer assim, e você vai ter mais risco. E a poluição é difícil da gente controlar. Então, brigar por espaços verdes, né? Vamos brigar. Eu sou de São Paulo, cheguei aqui. São Paulo, né? Que estava assim. Eu cheguei de São Paulo e vim para cá, para Brasília. Eu fiquei mais chocada. Nossa, olha como tem grama. Nossa, olha como tem árvore. Nossa, aqui dá para fazer. Olha a praça que fizeram. Realmente assustador. A gente precisa valorizar isso. E, por último, a dieta. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que se coma mais frutas e mais vegetais. A questão isso é fácil no papel, é bonito no papel, mas para a pessoa de baixa renda, que leva 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 horas para chegar em casa, para você fazer uma comida saudável, essa pessoa vai comer no caminho. E essa pessoa vai comer uma comida mais barata e fácil, e que não é saudável. Infelizmente, no Brasil, é muito mais barato eu comprar um saco de biscoito cheio de gordura trans, cheio de açúcar, cheio de sódio, do que eu comprar 1 quilo de maçã. Então, isso eu acho que são políticas públicas que precisam ser revistas para que a gente tenha uma oferta mais acessível e prática de alimentação saudável, porque é bonito no papel, mas como a gente vai implementar isso na vida das pessoas, e na vida das pessoas que já estão na correria do dia a dia, corre de um lado, corre para o outro, para poder incluir. É isso. Eu acho que... Muito obrigada. Falei até demais. Não, imagina, obrigada. Acho que é importante a gente falar, né? A gente escuta muito falar sobre tratamento, sobre acesso, jornada do paciente, mas é importante que essa jornada já começou desde o dia do nascimento dele, né? Então, isso é legal falar sobre prevenção, né? Isso tudo que eu falei aqui é a prevenção primária. São medidas que evitam o surgimento do câncer. Agora, a gente tem as medidas de prevenção secundária, que aí é o rastreio e aí é outro assunto. Muito bem, muito obrigada. Esse foi mais um Lado a Lado Cast. Até a próxima. Tchau.